Estimados amigos, amigas, é sempre um momento especial podermos ter uma conversa, um diálogo, uma troca de conhecimentos, experiências com convidados aqui no nosso programa Castelo Forte. Nós hoje vamos conversar sobre um assunto, um tema que tem a ver com toda a sociedade e que está mudando também nesses últimos anos, que é justamente a forma em que os nossos idosos estão sendo cuidados. Sabemos que nas últimas décadas ocorreram mudanças também no estilo de vida das famílias, certos costumes, e isso também tem levado a formas diferentes de cuidarmos de muitos dos nossos idosos. Por isso também hoje convidamos para estar conosco aqui Jennifer Praz, que é encarregada técnica de um grupo de lares de idosos aqui na nossa cidade de Lajeado. A Jennifer é enfermeira, tem também pós-graduação e ela vai conversar conosco sobre esse tema, esse assunto, o que está acontecendo, quais são as mudanças, informações necessárias e importantes sobre o cuidado dos nossos idosos, os avós que tanto cuidaram dos seus filhos e netos e que hoje talvez precisam de um cuidado todo especial. Jennifer Praz, muito obrigado por aceitar o convite para conversar conosco sobre essa área muito importante da sociedade, das nossas famílias, que é o cuidado dos nossos idosos. Por favor, Jennifer, conte para nós um pouquinho como você tem percebido essa mudança nos últimos anos. Hoje, muitos idosos estão sendo cuidados fora do seu lar, da sua família. Essa é a tendência que se percebe? Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui, primeiramente. Muito obrigado pelo convite, Pastorelli. E é um prazer para mim falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, né, que é a área da geriatria, que é a área dos idosos. E eu posso dizer que eu tenho acompanhado essa mudança desde que eu me formei na faculdade, fazem 10 anos que eu me formei na primeira turma aqui da cidade. E eu tenho visto nesses 10 anos muitas mudanças, muitas transformações neste caminho, né? Eu posso citar que durante o meu curso, que eu comecei lá no ano 2000, nós não aprendemos a lidar com um paciente com Alzheimer, por exemplo, né? Se falava muito superficialmente sobre isso, porque não se viam tantos casos. E assim, ao longo do tempo, a gente tem visto aumentar os números de casos de pacientes com Alzheimer, né, acompanhando essas novas demandas dos novos pacientes, esses grupos de pacientes que são independentes, o novo idoso, que é um idoso independente, que quer escolher, quer se autocuidar, escolher se determinar sobre como ele quer ser cuidado, como ele quer se gerir, né, doenças novas que estão surgindo com a terceira idade, até porque muitas pessoas questionam, antigamente não tinha tanto Alzheimer, né? Mas antigamente a expectativa de vida não era tão alta. Quando eu era pequena, a expectativa de vida era de 50 anos das pessoas, né? E a cada ano tem se aumentado a expectativa de vida, as pessoas têm vivido mais, né? E tem surgido novos desafios para a área do cuidado e para as famílias também, né? Dentro dessas mudanças, como é que você percebe as famílias, então? Como é que as famílias hoje estão conseguindo, ou talvez não estão conseguindo muito bem cuidar desses idosos? O que você percebe de dificuldades, talvez de angústias das famílias em relação ao cuidado do seu idoso? O que eu percebo assim, que antigamente a mulher era a matriarca da família, né? Então ela ficava em casa para cuidar dos filhos e posteriormente dos pais, dos tios, enfim, né? Hoje em dia as mulheres fizeram uma reviravolta, né? Elas trabalham fora, elas são independentes, todo mundo trabalha, tem sua função, sua vida autônoma, e isso tem dificultado muito esse cuidado com o paciente idoso, né? De cuidar de uma pessoa 24 horas, de ter alguém dentro de casa. Então isso tem levado a um novo perfil que tem surgido as instituições de longa permanência ou não, até tem instituições dia, que a pessoa passa o dia e de noite vai para casa com a sua família, né? Porque ela precisa ser assistida durante o dia. E essas famílias, então, além de não ter provavelmente uma pessoa dentro de casa com tempo para cuidar, como é que também as famílias hoje lidam com certas dependências ou necessidades do idoso que são muito grandes, às vezes, certas doenças ou fraquezas? É possível dizer que às vezes a família simplesmente não tem condições de cuidar desse idoso? Porque ela não tem a capacidade, o conhecimento para isso?
É muito difícil lidar com uma pessoa doente, né? Nem todo mundo está preparado. Eu vejo hoje nas famílias um sentimento ambíguo muito grande, porque a família gostaria de cuidar e não se sente preparado para cuidar. Realmente, cuidar de um paciente, por exemplo, vamos citar um Alzheimer, é muito difícil, porque a doença passa por várias fases, né? E em cada doente ela se manifesta de uma forma diferente. Porque a doença se manifesta de acordo com a vivência que essa pessoa teve de vida, né? Cada ser é um ser individual. Tem muitas pessoas que estão com doenças oncológicas, o câncer também é um boom, um mal do século, né? E que é difícil trocar fralda, enfim, cuidar de uma pessoa que está acamada. Muitas coisas mudaram em relação à legislação também, né? Por exemplo, aos cuidadores. Hoje em dia, uma pessoa não pode ficar cuidando, um cuidador de uma pessoa em casa. A legislação agora que mudou exige pelo menos 4 cuidadores em casa. Às vezes isso acaba inviabilizando economicamente também a família, porque ela precisa de um cuidador de manhã, um de tarde e um para cada noite. E todos com carteira assinada. Mudou a lei da Previdência agora, né? Então essa questão simplesmente financeira hoje é quase impossível, digamos assim, para uma família. Torna quase impossível a família ter esse cuidado em casa. Se for contratar cuidadores, fica economicamente bem mais caro, né? São vários os fatores que têm influenciado essa nova conduta para os pacientes idosos de serem institucionalizados, enfim. E essa questão dos familiares, como é que vocês lidam, que angústias maiores vocês percebem nesse filho, nessa filha, nesses filhos que chegam a essa conclusão ou ainda estão em dúvida se devem levar o seu pai, a sua mãe para um lar de idosos? O que questões vocês trabalham com esses filhos? O que vocês percebem aí que são as grandes dificuldades ou perguntas? A ansiedade sempre é muito grande da família, né? Existem vários sentimentos misturados, sentimento de culpa, de querer cuidar, de não poder, muitas vezes o pai ou a mãe dentro de casa acaba interferindo até no relacionamento, no casamento, porque o casal perde um pouco da privacidade, influencia no filho, no jovem adolescente, e assim, então, como a gente vem recebendo muita bagagem, muitas histórias, então a gente acaba podendo aconselhar também, conversar, e a gente entende muito bem, até eu tenho uma pessoa idosa na família que foi institucionalizada também, então a gente entende muito bem esses sentimentos. Nós temos uma psicóloga também que faz esse acompanhamento, né, de conversar com a família. Precisa de um suporte, a família precisa de um suporte muito grande, às vezes até mais do que o paciente. Eu tenho muitos pacientes hoje que entendem a sua própria situação e que vão eles mesmos e procuram a internação da casa. Eu tenho uma senhora de 90 anos que um dia telefonou e pediu para vir conhecer a casa e reservou a vaga e providenciou a sua internação. Tenho vários pacientes que já estão, esse novo perfil das pessoas que chegam à terceira idade com uma mentalidade boa, uma cabeça boa, e assim, a família até se preocupa e às vezes o paciente está mais independente. Que interessante essa colocação sua. Estamos aqui conversando com Jennifer Praz. Ela é técnica responsável por um lar de idosos ou um grupo de lares de idosos, e ela coloca aqui para nós então essa questão de que está ficando comum idosos se prepararem com antecedência, eles mesmos escolherem onde eles gostariam de passar sua fase, digamos assim, final de vida, seus últimos anos. E isso certamente é algo bastante saudável, porque a pessoa ela pode fazer essa escolha, enfim, ela se prepara melhor para isso. E esses filhos, então, quais são algumas dificuldades? Porque às vezes a gente percebe, muitos filhos ficam com sentimento de culpa. Poxa, a minha mãe e o meu pai, eles cuidaram de mim e é minha obrigação cuidar deles em casa. Mas não é necessariamente a melhor forma de cuidar desse idoso em casa. Talvez seja melhor justamente num lar. Se você puder falar um pouquinho mais para nós, o que a gente poderia dizer então para esse filho, essa filha
que tem essa dúvida ou até se culpa, quem sabe, por colocar o pai ou a mãe no lar de idosos? Primeiramente, a gente deve sempre respeitar a vontade da pessoa, do indivíduo, né, que deve ser institucionalizado. Eu acho que o interessante é convidar o próprio paciente para conhecer a casa. Ele tem que se sentir bem no ambiente. Ninguém deve ficar contra a vontade em lugar nenhum, seja na casa de um filho, seja numa instituição. Né? Até essa semana eu tive uma conversa com o Ministério Público sobre isso, que eles foram acionados para ir na casa de uns idosos que não tem banheiro em casa. Né? E eles disseram, mas como a gente vai interferir se esse é o hábito deles? A vida inteira eles não tiveram banheiro em casa e para eles isso é o certo. Né? Então, muitas vezes a gente acha que tem o direito de julgar sobre as outras pessoas o que é certo e o que é errado para elas. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente deve ouvir da pessoa o que ela quer para ela. Né? E, em segundo lugar, conhecer o ambiente, ver se ele responde a todas a legislação vigente que existe hoje. Né? A cada dia tem se surgido novas questões, novas exigências, ver se a casa possui todos os profissionais que são necessários para o bom atendimento, alimentação, segurança, higiene. Assim, com certeza, a pessoa vai se sentir tranquila também. A gente tem por hábito não colocar horário de visita nas casas onde a gente trabalha, justamente pela transparência. Né? Eu acho que a transparência e a confiança é a base de tudo. Então, assim, o familiar convivendo no ambiente, se sentindo confiante, com certeza ele vai conseguir trabalhar melhor com essa situação. A gente também aconselha muito a dizer, isso aqui não é algo definitivo. Nada na vida é definitivo. O paciente não gostou, ele tem o direito de retornar para onde ele quiser. Outra coisa, final de semana, vamos passear em casa, vamos participar das festas em casa, né? Aniversário, continua a convivência com a família. A institucionalização não deve ser uma retirada da família, e sim um suporte para a família. Isso que você coloca é bastante interessante, quer dizer, existem opções variadas de inserção e contato com a família. Fale um pouquinho mais para nós, quer dizer, o idoso ele pode morar num lar de idosos, mas ter também os seus momentos onde ele vai para casa, onde ele faz outras atividades. Quais são assim as opções dentro desse cenário assim para uma pessoa idosa? A família autorizando que o paciente tenha essa mobilidade. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem o celular dela, que ela chama o táxi quando ela tem algum compromisso, encontro com as amigas da Oase, aniversários, ela vai no salão de beleza, né? Sempre a gente faz o contato prévio com a família, avisa, olha, ela está saindo, né? Ou ela está indo para ir para casa de vocês. Né? Tem um outro senhor também que tem o celular dele, que chama os filhos, vai e volta a hora que quer. Assim, o paciente tem liberdade, a pessoa tem que manter a autonomia, a gente sempre estimula a autonomia, até do próprio cuidado. Tem pessoas que têm noção de que vão para uma clínica e que elas se acomodam, que elas não vão fazer mais nada por elas mesmas. E a gente faz o contrário, a gente estimula que eles sejam independentes, que eles façam por eles, né? Porque eles têm que manter a autonomia para manter a cabeça boa. Quer dizer, estamos já entrando num perfil, numa forma já com muitas opções. O idoso pode então manter uma certa independência e tentar manter uma vida mais normal, digamos assim, possível. Sim, eu tenho um outro paciente que ele transferiu algumas coisas que ele tinha na casa dele para lá. Por exemplo, canais da TV a cabo que ele gosta de assistir. Então ele transferiu a TV dele para lá, o jornal para lá, porque ele é super lúcido, ele quer se manter informado. É um senhor solteiro que nunca se casou e que ele viajou o mundo inteiro. Ele morou no Egito, ele trabalhou fora do país bastante tempo e ele quer se manter atualizado com as informações de lá de fora. E assim ele se viu sozinho agora na aposentadoria e entendeu que era melhor ir morar num lugar onde ele tivesse pessoas que assistam ele, né? Embora ele não tenha nenhum problema de saúde. E ele mantém a autonomia dele, né? Assim, a gente respeita a individualidade de cada um. Então, você prefere isso, assistir TV, é isso, né? Você prefere fazer uma atividade física? A gente respeita muito a individualidade, o que a pessoa quer. E isso não é, eu acho que não deve acontecer só na clínica, em casa também, né? É melhor para ti fazer atividade física. Mas se a pessoa nunca fez durante a vida e não gosta, ela deve ser respeitada a vontade dela, né? Não impor as coisas depois que chega na terceira idade.
Muito interessante, quer dizer, estão aumentando as opções, as possibilidades, então, para essa fase também da vida na idade mais avançada. Jennifer Praz está conversando conosco sobre essa questão do cuidado dos idosos. Você mencionou antes também que hoje existe uma legislação bastante ampla e profunda. Se você puder comentar conosco para que a gente possa compreender melhor quais são algumas exigências, talvez da área da saúde, outras áreas, também para vermos que existem custos que estão envolvidos nesse cuidado. Hoje a legislação ela é bem rígida, é isso, Jennifer? Bastante rígida, tem ficado cada vez mais, né? Para se abrir hoje uma instituição, o primeiro passo começa nos bombeiros, né? Todo tem que estar de acordo com as novas regras que iniciaram agora, fazem poucos dias as novas regras, quanto até a pintura da tinta, pintura da casa, luz de emergência, extintor, treinamento das pessoas que vão trabalhar naquele local tem que ser feito para saber lidar numa situação de emergência e fogo, enfim. O segundo passo vem as regras da vigilância sanitária e da Agência Nacional de Saúde, da Anvisa, que é sobre piso, não pode ter tapete, não pode ter, tem que ser tudo plano, corrimão, barras de apoio, enfim, da estrutura física. Existe legislação até para o tamanho das portas e para a distância entre camas, o número de camas dentro de um quarto, enfim. Né? E quanto à legislação da área da saúde, tem que ter um médico assistente, tem que ter uma equipe profissional, que começa pelo médico, enfermeiro responsável técnico, um técnico de enfermagem em cada turno, e a assistente social, a nutricionista e a psicóloga devem fazer parte do quadro. Fora os cuidadores, né? Cuidadores, pessoal de apoio e da higiene na cozinha. Todos os profissionais têm que passar por um treinamento, né? E principalmente até quem trabalha na higiene e cozinha passa por um treinamento aqui com a vigilância sanitária do município. A vigilância é bem atuante, isso é muito bom, né? Porque faz um nivelamento dos cuidados para todas as pessoas. Jennifer, ainda antes de nós irmos para a parte final aqui da nossa conversa no Castelo Forte de hoje, essa questão assim financeira, as demandas elas têm crescido, você colocou esse aspecto, justamente por bom cuidar do nosso idoso. Como é que funciona essa questão financeira? Existem diferentes níveis, dependendo da dependência, das necessidades do idoso. Existe algum tipo de auxílio, o INSS? Como é que funciona isso? Quem é que tem condições de ter um cuidado num lar de idosos? Nas casas onde eu atuo, a gente cobra conforme o grau de dependência do paciente, sim, né? Isso muda de instituição para instituição. Nós não recebemos nenhum auxílio do governo, porque é uma instituição particular, né? E assim, cada paciente tem um responsável que faz um contrato de prestação de serviços. E o contratante é que paga a mensalidade. A gente sabe que hoje o que os pacientes recebem é em torno de 1 a 2 salários mínimos por mês, e isso é muito pouco, né? Então, geralmente, o familiar complementa com o valor, até porque tem que se pagar o valor da mensalidade, fralda, medicação. O que hoje um idoso recebe não condiz com a realidade das suas necessidades. Não condiz, né? A gente precisaria de uma reforma política em relação à saúde do idoso muito grande, para realmente atender às suas reais necessidades. Quer dizer, você já coloca aqui também no final do nosso programa essa realidade, que um idoso, para viver com dignidade, a sua velhice, precisa de cuidados que têm custos muito altos, e a grande maioria da população provavelmente não tem esse acesso. E você levanta essa questão, quem sabe fica por uma outra oportunidade, né? Até de nos levantarmos o assunto para a sociedade como um todo, né? Como é que nós, brasileiros, vemos o cuidado dos nossos idosos e as necessidades que eles têm. Jennifer Praz, gostaria de agradecer pela sua presença aqui conosco, pelo seu conhecimento que compartilha e também por trazer esse assunto que afeta, direto ou indiretamente, a todas as nossas famílias e certamente o trabalho que vocês fazem. Convido você, se quiser no final do programa ainda colocar o local do seu trabalho para a gente também poder conhecer, e desde já agradecemos e convidamos você a retornar aqui numa outra ocasião. Por favor, deixe um recado, quem sabe também para aquelas famílias que nos assistem, quem sabe tem um idoso na sua casa, na sua família.
Eu agradeço a oportunidade, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu trabalho no Lar Santa Rita de Cássia, no Residencial Geriátrico Santa Helena. O Lar Santa Rita se localiza na Avenida Parque do Imigrante, próximo ao Parque do Imigrante, e o Santa Helena na 7 de setembro, Avenida 7 de setembro. As casas não têm horário de visita, convido a comunidade a participar, tem os grupos de jovens da igreja, todos os moradores da casa gostam muito quando vêm pessoas de fora visitar, não necessariamente só os familiares. Então convido toda a comunidade, quando quiser passar uma tarde, fazer uma interação, conversar, tomar um chimarrão com alguém diferente, escutar uma história, uma experiência de vida. Tem muita história nessas casas para serem compartilhadas. É verdade, é bem verdade. Histórias que às vezes, né, ensinam muita coisa para a gente, até nos emocionam. Jennifer, muito obrigado pela sua presença, bom trabalho para vocês nesse cuidado tão especial dos nossos idosos.
Olá, amigos, amigas, convido para um momento de uma reflexão. Estamos numa época após finados, uma época onde lembramos especialmente daqueles que não estão mais conosco, os nossos entes queridos falecidos que já partiram desta vida para a eternidade. A morte é um assunto que faz parte da vida, mas no entanto, muitas vezes preferimos não comentar, não falar, deixar de lado, mas de uma forma ou outra acabamos pensando ou acabamos sendo influenciados por aquilo que outras pessoas pensam, acreditam em relação à morte, em relação àquilo que vem após a nossa morte. Alguma coisa cada um de nós acredita sobre esse assunto. Certa vez, um escritor disse que o que mais preocupava ele não era a morte em si, mas morrer sem ter vivido bem. Essa frase é uma frase interessante que nos leva a pensar sobre a importância de vivermos uma vida com sentido, significado, uma vida plena, para que possamos chegar ao final dela, perante a morte, e podermos dizer, pensar: eu vivi bem, aproveitei a minha vida, estou pronto para partir. Existem muitas filosofias, ideias, seja em livros, novelas, filmes, vizinhos, pessoas que falam alguma coisa daquilo que acreditam sobre a morte. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra de Deus nos diz, nos promete? É muito importante que nós nos perguntemos de onde vem aquilo que eu penso sobre a vida e a morte. Quem disse? Quem está por detrás? Felizmente, nós podemos ter uma promessa que nos sustenta, que nos segura e que nos traz uma grande e bonita esperança mesmo após o final dessa trajetória, desse tempo aqui na Terra. Gostaria de compartilhar uma palavra que vem do Evangelho de João, capítulo 6, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, diz o seguinte: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade dele é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. A vontade, o sonho, o plano de Deus é de dar vida eterna, de ressuscitar após a morte. Irmão e irmã em Cristo, esta é uma promessa do próprio Cristo, Filho de Deus. Ele empenhou a sua palavra, ele nos diz, ele deu para cada um de nós também no século 21 esta promessa de que aqueles que creem nele não se perderão. Aqueles que creem nele não ficarão presos pela própria morte, mas após ela, um dia serão ressuscitados, recriados, feitos uma nova pessoa, uma nova criatura. Como podemos provar isto? Como podemos convencer pessoas? Amigos, nós cremos e confiamos nessa palavra porque quem disse essa palavra, quem prometeu, é aquele que deu a vida dele, empenhou a sua vida, dedicou a sua vida para amar a humanidade, para ensinar o perdão. Ele deu a sua vida até mesmo ao ponto de deixar-se ser crucificado numa cruz para que pudesse ali expressar todo o amor, toda a preocupação, todo o carinho de Deus por cada pessoa, cada ser humano. Esse Cristo, no terceiro dia, naquele domingo, ele ressuscitou.
ele passou a viver novamente. E ele foi visto pelos seus discípulos, por muitas pessoas. E ele nos dá essa promessa de que nem mesmo a própria morte é capaz de terminar de acabar com os planos de Deus para a eternidade. O nosso tempo, ele é curto. O nosso tempo, ele passa rápido. A eternidade é até mesmo incompreensível para nós. Que nós possamos confiar, acreditar, colocar nesse Cristo a nossa confiança, mesmo que não tenhamos todas as nossas respostas atendidas. Mas confiar que Ele sabe o caminho, Ele sabe o que é bom, e Ele certamente estará lá na frente, após a nossa morte, nos aguardando, com promessas de vida nova, de vida plena, promessas de um céu onde não haverá choro, nem ranger de dente, nem dores, nem ódio, nem inveja, onde podemos viver num grande banquete com o nosso Pai Celeste. Convido você, a cada um de nós, a mantermos viva essa esperança, essa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.